Fala galera, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Mais um vídeo do Império Remista, trazendo para vocês aí um pouco sobre a reflexão do jogo de ontem, jogo terrível, triste, 1-1, Clube do Remo e Novo Horizontino. Frustrou todos os torcedores, né? Afinal de contas, todos nós esperávamos aí uma vitória do Clube do Remo. Afinal de contas, o técnico escalou aí o que tinha de melhor e, infelizmente, aí, alguns jogadores, plural, não corresponderam à expectativa da torcida, né? Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre um pouco mais aí. E eu peço para que vocês possam se inscrever no canal, deixe o teu like, compartilhe com os amigos, não esquece de hypar o vídeo, para que o nosso canal aí passe a chegar no maior número de torcedores do Clube do Remo e de outros clubes também, tá? Antes, eu queria dar um recado aqui do nosso patrocinador para você, torcedor azulino, que quer assistir todos os jogos do Leão na Série B, tanto jogos dentro de Belém como fora de Belém. Chama agora o Marcos, o telefone dele está aqui do lado, e aqui também embaixo, no DDD 91 99805 2068. Fala que você é inscrito aqui no nosso canal, eu utilizo o serviço, muito bom. E você pode chamar de lá e pode pedir o teu teste grátis. Pronto. Ele vai te conseguir ali de 1 até 3 dias, dependendo da disponibilidade lá do serviço que ele tem, para que você possa usar como degustação e experimentar o serviço na faixa 0800. Então chama o Marcos lá, fala que você é inscrito aqui no nosso canal e pede o teu teste grátis. Beleza? Galera, como nós falamos ontem aqui no vídeo, o Clube do Remo fez uma partida ruim. E aí, vários comentários sobre o que eu falei ontem. Continuo mantendo a minha postura e vou separar por partes sobre o que eu falei ontem, para que fique bem claro. A gente entende a emoção, entende a frustração, entende a raiva de todos os torcedores, inclusive eu também estou puto da vida. Mas o Antônio Oliveira foi o cara que menos teve culpa ontem. Eu falei ontem, inclusive no vídeo de ontem, eu também citei a palavra ontem, no jogo de ontem, tá? Não estou isentando a culpa dele. Ele é um cara muito culpado se nós pegarmos tudo o que ele fez desde quando ele chegou até o dia de ontem, pelas escolhas dele, ok? Eu acho que ele fez o óbvio ontem, escolheu o que tinha de melhor para poder jogar. A gente tem que entender que a zaga titular estava fora, o Viseu não foi relacionado e também não pode continuar nessa. Vamos falar sobre o Viseu daqui a pouco. O Adailton saiu, Pedro Castro não entrou, graças a Deus. E ele colocou todos os reforços disponíveis, inclusive jogadores que nem tinham jogado ainda. Significa dizer que talvez aí o único erro, entre aspas, foi ele ter tirado o Cantilho para colocar o Nathan Camargo, quando a torcida queria que tirasse, de repente, ali um Caio Vinícius. Então, eu concordo com a mudança dele, entendendo que, como ele quis liberar o Regis, ele quis colocar 2 caras de contenção, de marcação, por isso ele deixou o Caio Vinícius e o Nathan Camargo, e sacou o Cantilho, ok? Mas aí é parte interpretativa. De fato que o time não conseguiu render, não produziu. O Remo, aí entra a parte do Antônio Oliveira, tá? Quando eu falo que ele foi o menos culpado. É porque o Remo não tem um padrão tático. Ele não consegue enxergar o jogo, não consegue fazer uma leitura do jogo. Mas isso não foi de ontem. Isso daí vem acontecendo desde o início do trabalho dele. O Remo, de novo, ontem, não tinha muitas opções no banco. A única opção de diferencial no banco de reserva para tentar fazer algo ontem era o Regis, o Maxwell e ali o Nathan Camargo. O resto era jogador de defesa para composição de time. Estou falando do meio para frente, tá? De fato que não tem a mínima condição do Antônio Oliveira continuar. Por que eu falo isso para vocês? Porque ele não tem clima, não existe clima, não tem confiança, os jogadores nitidamente estão incomodados, ou com a forma dele de jogar, ou com a postura dele, enfim. A torcida não tem mais paciência, não adianta a diretoria do Clube do Remo continuar forçando numa coisa que a gente vem falando aqui há muito tempo que não ia dar certo. Não ia dar certo porque o time do Remo não evolui. Pelo contrário, ele declina, ele involui. E isso
é muito preocupante, porque se vocês forem deixar para fazer essa mudança mais na frente, são 3, 4 rodadas, ou 5, ou 1, ou 2, que o Remo vai deixar de evoluir e automaticamente marcar pontos. Se não fosse os adversários tropeçando e os pontos que o Daniel Paulista conseguiu anteriormente, certeza absoluta que era para o Remo estar ali no meio da tabela, 12º, 13º colocado, porque é inadmissível o investimento que o Remo está fazendo hoje no elenco e essa galera não corresponder. Só que a diretoria tem que cobrar dos jogadores também. Salários altos, salários em dias, jogadores aí, desculpa, como Marcelinho não vem rendendo, Sávio não vem rendendo, o Jadson já é o segundo jogo, e a gente entende que ele veio de uma contusão aí séria, então é plausível a parte do Jadson, tá? Mas Marcelinho, Sávio, Janderson, Pedro Rocha ontem não jogou literalmente nada. Caio Vinícius, mal. A gente entende também que ele está sem ritmo de jogo, está mal fisicamente, porque já estavam 2 jogos aí, pronto para jogar, e o técnico não deu pelo menos 15 minutos para o cara poder movimentar ali para voltar ao ritmo dele. Mas, falando do Felipe Viseu, mais uma vez não foi relacionado ontem por opção técnica, e não dá para ficar assim. A diretoria do Remo tem que tomar uma atitude, não dá para deixar o jogador ganhando 300 mil reais aí e nem sequer ir para o jogo. Mas se você quer que ele vá para o jogo, Diego, não quero que ele vá para o jogo, quero que a diretoria se desfaça do jogador. Assim como tem que dar um basta e mandar o Antônio Oliveira embora do Remo. Ele não consegue mais extrair nada desses jogadores, não adianta forçar, isso daqui ficou claro e ficou nítido ontem. A parte física do Remo, terrível, já falamos aqui que o que ele tinha de melhor ontem ele colocou. Tem que chamar o seu Pavani, que a cada 4 jogos aí toma 3 cartões, isso é inadmissível. O Remo não tinha banco ontem, os reforços vão vir, então tem que vir um outro treinador, preferencialmente um treinador de Série B que conheça a competição, que conheça o elenco, porque se vier um técnico de Série A, o pessoal pede aí, estava pedindo Carpini, Voivoda, que é um técnico muito caro, está totalmente fora da realidade do Remo, mas são técnicos de Série A que vão chegar, vão começar a fazer teste, vão ver aí jogadores que, com nome, por exemplo, Felipe Viseu, um exemplo, e vai dar chance para esses caras que não têm a mínima condição. Então, de fato, é que o Remo tem que fazer uma reformulação já, começando pela comissão técnica e pelos jogadores que não estão desempenhando um bom futebol, e para aqueles caras que têm potencial, mas estão fazendo nitidamente corpo mole, porque o Remo ontem foi frouxo, mais uma vez. Foi frouxo, além do cansaço, foi frouxura, porque o Remo devia ter a obrigatoriedade de segurar esse 1-0, pelo menos até o final do primeiro tempo. Tá? Então, a gente sempre perde de 1 a 2 substituições para Cãibra. Isso vinha acontecendo muito com o Klaus. Aconteceu ontem com o Camutanga e quase que acontece com o Kaique. Então, a gente está perdendo de 1 a 2 substituições bobas por conta de preparo físico. Isso é inadmissível. Hoje, pelo investimento que o Remo está fazendo. E, assim, a diretoria ela tem culpa também em partes, tá? Porque ela está fazendo contratações que o Remo teria plenas condições de estar desenvolvendo, desempenhando um bom futebol, desde que tivesse um comando inteligente. Então, assim, não adianta, gente. Eu vou encerrar o vídeo de hoje falando só que se a diretoria tiver um pouco de consideração pela instituição Clube do Remo e pelos torcedores, demitam o Antônio Oliveira enquanto é tempo, porque a torcida já perdeu a paciência literalmente, tá? Ontem, além de ficar puto, eu fiquei muito frustrado porque, pela primeira vez numa Série B, quando começou o jogo, o segundo tempo, eu não vi perspectiva do Remo de repente, ter futebol para tentar, nem que fosse na sorte, ganhar o jogo de ontem. Porque o Remo não deu um chute no segundo tempo. E esse sentimento eu passei a ter já com 10 minutos do segundo tempo. Você entendeu? Porque ontem foi, mais uma vez, uma das piores partidas. A cada partida que passa, o Remo consegue jogar pior do que a partida anterior. Então, esse aqui é o meu recado para a diretoria, para os torcedores que não entenderam a minha fala de ontem, para os inscritos aí. Eu respeito a opinião de todos vocês, mas eu não posso agir aqui só com o coração. A gente tem que ser a parte da razão. E a parte da razão, ela foi essa.
o Antônio Oliveira tem muita culpa de ontem para trás. Ele é culpado, ele é fraco, ele é limitado, ok? Ele é teimoso, às vezes ele é arrogante, na maioria das vezes ele bate de frente com a torcida. Mas ontem ele colocou o que ele tinha de melhor e talvez na concepção de alguns, na minha não, ele errou ali em tirar o Cantilho, que não tem a mesma pegada, que ia ficar muito, muito vulnerável ali com o Caio Vinícius ali cansado e deixar o Cantilho e o Regis ali para poder fazer aquela contenção, porque o meio de campo do Novo Horizonte engoliu o Clube do Remo, a partir desde os 20 minutos do primeiro tempo. Então, galera, é isso aí. Não tem muito segredo para aquele bom torcedor, para aquele cara que conhece, enxerga o futebol. Essa literalmente foi a leitura do jogo. Se vocês estão assistindo os programas aí, vocês vão entender que sobre a mexida, 90% dos cronistas esportivos e repórteres basicamente que concordam com a minha fala. Quando eu falo concordo com a minha fala, terminou o jogo ontem, depois de 1 minuto eu vim fazer vídeo para vocês aqui. Então eu fui o primeiro cara a falar isso para vocês. Só que eu não falo com a razão, eu não falo com a emoção. No calor da emoção. Eu falo e tento ser sensato aqui. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. Vamos torcer para que coisas boas possam acontecer aí nos próximos dias. Valeu, até a próxima.